o mundo das finanças. Um lugar de arranha-céus espelhados, ternos Armani e promessas tentadoras de riqueza inimaginável. Mas, assim como um cassino em Las Vegas, por trás do luxo e ostentação, esconde-se uma verdade inconveniente. As apostas são altas, as perdas podem ser catastróficas e, às vezes, o cara do outro lado da mesa está jogando sujo. Hoje, vamos mergulhar no lado obscuro do mundo financeiro, explorando os 5 maiores golpes que não apenas destruíram fortunas, mas corroeram a confiança que sustenta nosso sistema. Os anos 2000. Época do axé, da internet discada e do Orkut. Enquanto isso, Bernie Madoff... Bem, ele estava ocupado construindo o maior esquema de pirâmide da história. E olha, Madoff não era um Zé Ninguém em Wall Street. Ele era o cara. Ex-presidente da Nasdaq, respeitado, admirado, um verdadeiro tubarão das finanças. Ele exalava o tipo de confiança que fazia as pessoas entregarem suas economias de vida sem pensar 2 vezes. Mas por trás daquela fachada de sucesso, Madoff estava escondendo um segredo cabeludo. Um segredo de 65 bilhões de dólares. Ele prometia retornos garantidos. Não importava o que acontecesse no mercado. Parecia bom demais para ser verdade? Era. No final dos anos 90, a Enron era a queridinha do mundo corporativo americano, uma espécie de Magazine Luiza da energia. A empresa era vista como um exemplo de inovação e sucesso, com suas ações subindo rapidamente e seus executivos sendo celebrados como visionários. Uma gigante do setor, a empresa era elogiada por sua inovação e crescimento meteórico. A Enron parecia estar sempre à frente de seus concorrentes, investindo em novas tecnologias e mercados emergentes. Mas, como um castelo de cartas construído na areia, a fachada da Enron começou a ruir. A realidade por trás do brilho e glamour era muito mais sombria e instável do que qualquer um poderia imaginar. A empresa estava escondendo bilhões de dólares em dívidas, usando truques contábeis dignos de um malabarista e empresas fantasmas para inflar artificialmente seus lucros. Os executivos da Enron estavam envolvidos em uma teia complexa de fraudes e manipulações financeiras. E em 2001, o inevitável aconteceu. A verdade veio à tona, e a Enron não conseguiu mais sustentar suas mentiras. A Enron pediu falência, tornando-se um símbolo da ganância corporativa desenfreada e da contabilidade criativa, para não dizer fraudulenta. O escândalo abalou profundamente a confiança do público no sistema financeiro. Milhões de dólares em ações de funcionários viraram pó, aposentadorias foram destruídas e a confiança no mercado corporativo americano foi abalada até o último centavo. A queda da Enron deixou um legado de desconfiança e serviu como um alerta sobre os perigos da falta de transparência e da ganância desmedida. Se você já ouviu falar do termo esquema Ponzi, então já conhece a história deste homem. Charles Ponzi, um nome que se tornou sinônimo de fraude financeira, é o cérebro por trás de um dos golpes mais infames da história. No início do século XX, muito antes de Bernie Madoff sonhar em se tornar um vigarista de colarinho branco, Charles Ponzi já aplicava golpes dignos de um filme do Zé do Caixão. Ele chegou aos Estados Unidos como um imigrante italiano, cheio de sonhos e ambições. A promessa de Ponzi era simples, elegante e completamente fajuta. Ele prometia retornos de 50% em apenas 45 dias, ou 100% em 90 dias, algo que parecia bom demais para ser verdade. Ele afirmava que, ao explorar uma diferença no preço dos cupons de resposta internacional, poderia gerar lucros absurdos para seus investidores. Esses cupons eram usados para pagar o envio de correspondências internacionais, e Ponzi alegava ter descoberto uma maneira de comprá-los baratos em um país e vendê-los caros em outro. As pessoas, seduzidas pela promessa de ficarem ricos rapidinho, formaram filas para entregar seu dinheiro a ele. A ganância e a esperança de um futuro melhor cegaram muitos para a realidade do esquema. Ponzi estava simplesmente usando o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, mantendo a ilusão de sucesso por um tempo. Esse tipo de esquema, onde o dinheiro dos novos investidores é usado para pagar os retornos prometidos aos investidores anteriores, é o que hoje conhecemos como um esquema de pirâmide.
Como todo bom castelo de areia, o esquema de Ponzi acabou desmoronando, deixando um rastro de investidores na lona. Quando a verdade veio à tona, muitos perderam tudo o que tinham investido, e Ponzi foi preso. Mas seu nome vive até hoje como um aviso sobre os perigos da ganância desenfreada. Cavalgue até o pôr do sol com seu esquema fraudulento, onde a linha entre o herói e o vilão se torna indistinguível. Era uma vez, em um paraíso caribenho, um certo Allen Stanford, construindo seu império financeiro. Parecia um conto de fadas, mas na verdade, era uma casa de taipa prestes a desabar, sustentada por promessas vazias e ilusões. Stanford, um texano com um fraco por títulos de nobreza e um apetite insaciável por dinheiro, encontrou sua galinha dos ovos de ouro no mundo dos bancos offshore. Ele se apresentava como um cavaleiro moderno, mas suas armaduras brilhantes escondiam intenções sombrias. Ele atraiu investidores, muitos aposentados em busca de um lugar seguro para seu suado pé de meia, com a promessa de rendimentos imbatíveis em certificados de depósito. Esses investidores, confiantes e esperançosos, acreditavam que estavam garantindo um futuro tranquilo. O império de Stanford era construído sobre uma fundação de mentiras, enrolação e uma montanha de dinheiro roubado. Ele vivia em mansões luxuosas, navegava em iates extravagantes e desfrutava de uma vida de opulência, tudo às custas de seus investidores enganados. O reinado de Stanford de fraude e mutreta chegou ao fim em 2009, quando a casa caiu e as autoridades finalmente descobriram suas falcatruas financeiras. A operação para desmascará-lo foi extensa e meticulosa, revelando a verdadeira extensão de seus crimes. Ele foi condenado a 110 anos de cadeia por orquestrar um esquema de 7 bilhões de dólares que devastou a vida de mais de 30 mil investidores. As vítimas, muitas das quais perderam suas economias de uma vida inteira, ainda lutam para se recuperar do golpe devastador. O ano era 2008. O mercado imobiliário americano, antes bombando, estava derretendo mais rápido que picolé no sol. Fundado em 1850, o Lehman Brothers era mais do que um banco de investimento. Era uma instituição, um símbolo da força e arrogância de Wall Street. Mas até o Titanic afundou, e a queda do Lehman Brothers foi um verdadeiro tsunami. O banco havia se enfiado até o pescoço em títulos lastreados em hipotecas, apostando todas as fichas que o mercado imobiliário continuaria subindo. Quando a bolha estourou, o Lehman se viu segurando um pepino gigante que ninguém queria nem de graça. O colapso do Lehman Brothers espalhou o caos pelo sistema financeiro global, como um vírus de computador. E assim termina nossa viagem pelo lado obscuro das finanças. Vimos como a ganância, o conto do vigário e a busca desenfreada pelo lucro podem ter consequências desastrosas. Mas, em meio aos destroços desses golpes financeiros, há lições valiosas. Que essas histórias sirvam de alerta, não para nos paralisar de medo, mas para nos armar com conhecimento para tomarmos decisões financeiras mais inteligentes e evitarmos cair em furadas. Lembrem-se, quando a esmola é demais, o santo desconfia.